Queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos nós aqui mais uma vez postando esta aula abençoada aqui no nosso canal para a gente crescer juntos, nós crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Antes de dar prosseguimento a essa aula, quero pedir para você dar o seu like aqui no nosso vídeo, tá bom? Comente, compartilhe, porque isso vai ajudar o nosso canal a crescer. E esse canal crescendo, nós vamos poder alcançar o máximo de pessoas possível com o conhecimento da palavra de Deus. E é disso que a humanidade precisa, do conhecimento da Escritura Sagrada, tá bom? E hoje nós temos aqui um tema muito interessante e importante, que é exatamente esse: os 5 sentidos de Néfes, ou seja, os 5 significados da palavra alma na Bíblia Sagrada. Será que alma é simplesmente o sangue do ser humano, como é dito por duas organizações religiosas, como Testemunhas de Jeová e Adventistas, onde os mesmos afirmam que quando o ser humano morre, ele fica em um estado de inconsciência. Eles dizem que a pessoa não vai para lugar nenhum, nem para o céu, nem para o inferno, ela deixa simplesmente de existir porque a alma é o sangue. Será que é verdade isso? E eu quero já entrar no tema explicando que não é verdade. A palavra alma possui 5 significados na Bíblia Sagrada. E inclusive o rabino Maimônides, que foi um rabino que viveu na Idade Média, que até hoje ele é muito respeitado dentro do judaísmo como um perito, uma autoridade da Torá. Ele explica que Néfes possui 5 significados, sendo o primeiro alma animal. A alma animal é o primeiro significado de Néfes. E alguém pode perguntar, mas o Maimônides disse que nós somos animais, é isso? Não, não é nesse sentido. Alma animal é uma palavra filosófica que designa as necessidades que o ser humano tem e que os animais também têm. Por exemplo, fome, sono, tristeza, alegria, o instinto de sobrevivência. Isso existe tanto no ser humano como também nos animais. Então, por esse motivo, filosoficamente, isso é chamado de alma animal. Você está entendendo? O segundo significado de Néfes é exatamente esse, sangue, mas não é só sangue. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 30, é dito que nós somos alma vivente. Dentro de nós corre um sangue, o sangue é a alma, você está entendendo? Mas veja bem, esse é apenas o segundo significado de Néfes. O ser humano possui o sangue, os animais possuem sangue, certo? Eles são alma vivente também, tanto seres humanos como também animais, mas não é somente isso. Maimônides explica que este é o segundo significado da palavra nefesh, entendeu? Sangue, sendo o terceiro a alma racional. Veja bem, diferente de todas as demais criaturas que existem na face da Terra, o ser humano é a única criatura, certo? Feita, criada por Deus, que possui uma alma racional. Então, o terceiro sentido, o terceiro significado de Nefesh é alma racional. Nós temos a razão, nós somos seres dotados de razão, diferente dos animais que são seres irracionais. Nós temos inteligência, nós temos a razão para discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal, o que deve ser evitado e o que deve ser adquirido para a nossa vida. Nós temos o dom da razão, nós podemos estudar, nós podemos obter conhecimentos, nós podemos crescer em inteligência e em sabedoria, certo? Até porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e por isso temos a alma racional em nós. Quando a Bíblia diz que nós fomos criados, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, essa imagem, essa semelhança não é no sentido de que Deus nos criou
como muita gente pensa, com uma aparência física igual a dele. Não, não é nesse sentido. Deus nos criou a sua imagem e semelhança porque ele nos deu a capacidade de sermos seres criativos. Assim como ele é o criador de todas as coisas, ele nos deu também a capacidade de criar coisas. O ser humano é criativo. O ser humano inventa coisas, cria coisas novas. Então, isso também é ser imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, nós temos a inteligência, nós temos a sabedoria, podemos fazer escolhas. Este é o significado. Isto é a alma racional. Então, se você tem uma caneta, se você tem um papel, anote isso. Alma racional é o terceiro significado de Nefesh. E o quarto significado, entendeu? É aquilo que resta do ser humano após a sua morte. Ou seja, nós somos uma tricotomia. Nós temos corpo, alma e espírito. Tricotomia é a palavra que a teologia usa para definir aquilo que o ser humano é. Nós temos corpo, temos uma alma e temos um espírito. Então, quando nós passamos pela morte, o nosso corpo é sepultado, nosso corpo é enterrado, vai para baixo da terra para se decompor. Ou seja, vemos do pó ao pó voltaremos. A alma, o espírito volta a Deus que o deu, e a alma tem dois caminhos: ou a salvação ou a condenação. Então, nesse sentido, Nefesh, o quarto significado de Nefesh é o que resta do ser humano após a sua morte. Deus ele nos dá, nos oferece dois caminhos: o da salvação em Cristo Jesus e o da condenação. Quando nós escolhemos o pecado, quando nós escolhemos uma vida longe, distanciada de Deus, quando a nossa vida é regida por nossos impulsos, por nossa vontade, pelo nosso próprio querer, então nós estamos caminhando para a condenação eterna. Agora, quando eu escolho pelo livre arbítrio que Deus me deu, quando eu escolho a vida eterna, quando eu escolho a santidade, quando eu obedeço aos mandamentos do Senhor, quando eu obedeço ao Evangelho, então, após a minha morte, após a nossa morte, você pode ter a absoluta certeza que o nosso destino será a glória, será o céu. Então, a Bíblia não ensina o aniquilacionismo da alma, a aniquilação da alma, melhor dizendo. A Bíblia não ensina isso. Não existe na Bíblia Sagrada nenhum ensinamento de que a pessoa fique em um estado de inconsciência após a morte. Aí muita gente vai citar aquela passagem, se eu não estou enganado, de Provérbios, né? Que os mortos nada sabem, né? A partir do momento que eles morrem, não tem eles participação em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Só que, na verdade, quando Salomão disse isso, ele estava se referindo ao corpo, à matéria em si, que realmente não tem participação nenhuma no que se faz debaixo do sol. Não tem, acabou. E tem outro detalhe também que nós devemos considerar, é que no tempo de Salomão, quando Salomão escreveu isso, não existia ainda dentro do judaísmo essa ideia de vida após a morte, porque tudo o que os judeus tinham naquela época era a Torá, era os 5 livros de Moisés. Nem os profetas havia ainda, nem o livro dos profetas existia. Então não estava desenvolvida essa verdade, essa realidade da vida após a morte. Então, por este motivo também é que Salomão escreveu isso. Você está entendendo? Então veja bem, esse é o quarto significado. E o quinto e último significado de Nefesh é vontade. Ou seja, Nefesh significa também vontade. No Antigo Testamento, nós encontramos dezenas de passagens bíblicas em que aparece essa palavra benefesh, ou seja, vontade, como por exemplo lá em Jeremias capítulo 15, versículo 1, quando Deus fala para Jeremias que
nem que Moisés se apresentasse diante dele, nem que Daniel se apresentasse diante dele, ainda assim a vontade dele não estaria sobre esse povo. A gente encontra no texto hebraico lá a palavra benefes, vontade, e outras passagens do Antigo Testamento também, como lá em Gênesis capítulo 23, versículo 8, nós encontramos também lá essa palavra, ou seja, nefesh é um homônimo. O que é um homônimo? Um homônimo são palavras idênticas que possuem significados diferentes. Então, quando nós vamos observar o texto hebraico do Antigo Testamento, nós percebemos claramente que Nefesh é um homônimo que possui estes 5 significados, sendo o último, o quinto e último, vontade. Você está entendendo? Então, queridos, não caia no engano, no equívoco que certas organizações religiosas pregam, ensinam ao afirmar que a alma é apenas o sangue. Não, a alma, Nefesh, possui estes 5 significados. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Cristo. Guarde esse conhecimento. Deixe seu like, deixe comentário, compartilhe esse vídeo e faça este conhecimento chegar ao máximo de pessoas possível, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima aula.